Os códigos Mindset da Prosperidade, de Pablo Marçal. Capítulo número 9. Transborde para o mundo. Repasse os seus conhecimentos. Agora que você já entendeu sobre bloqueios, inteligência emocional, os hábitos das pessoas altamente prósperas e a importância da transformação, é o momento de transbordar com mais intensidade na vida de outras pessoas. Afinal, como eu já disse, repassar o conhecimento adquirido é de vital importância. Não guarde apenas para você. Com esse propósito, aprenda a falar e se comunicar com o outro é uma moeda de ouro. E quando fazemos isso na internet, alcançamos muito mais pessoas. Sabe qual é o segredo dessa comunicação? É fazer as pessoas escutarem o que você tem a dizer com toda a sua atenção. Ouvir e escutar são coisas distintas. E nas páginas seguintes você vai entender melhor sobre isso. Neste capítulo você também vai aprender dicas essenciais para ser ouvido. O que é linguagem não verbal, modulação verbal, micromovimentos e clareza. Ousadia é ser você mesmo. Como ser ouvido? Eu tenho certeza que, de certa forma, você sabe se comunicar. No entanto, talvez não saiba como chamar a atenção das pessoas para ser ouvido. Lembre-se que qualquer pessoa fala. O que estou ressaltando aqui é sobre ser ouvido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ouvir e escutar são coisas totalmente distintas. Por exemplo, ao escutar você, eu posso ficar em silêncio e ainda captar os ruídos ao seu redor. E isso é simples. Agora, o ouvir é valioso. É quando a pessoa vira o cognitivo, ele entrega o emocional, prestando atenção realmente no que você tem a dizer. Afinal, como fazer para ser ouvido? Deixe o seu ego de lado, aquela sensação de superioridade. Caso contrário, as pessoas não vão aguentar ouvi-lo. Ser ouvido é a arte de tocar na alma da pessoa e não no seu raciocínio. Adaptação. Minha orientação como mentor é você trabalhar uma comunicação assertiva. Por exemplo, você não pode conversar com um prelatoriado da mesma forma que conversa com um presidente. É preciso adaptar a sua linguagem ao ambiente para que todos consigam compreender a sua linguagem. Gere valor. As pessoas prestam atenção quando você desperta algum interesse nelas. Tenha um conteúdo bom, um texto excitante, algo que seja atrativo. Conecte-se com o coração das pessoas. Enfim, o segredo de uma boa comunicação é ser ouvido. Portanto, comece a treinar desde já. Se até os robôs se comunicam com o algoritmo, por que você vai levar uma vida sem se comunicar? Pense nisso. Linguagem não verbal. Antes de seguir em frente, saiba que não estou falando sobre técnicas. O assunto aqui é vida. Comunicação é isso, transmitir vida. Responda as questões abaixo. Qual a diferença entre escutar e ouvir? Qual adaptação você precisa fazer para melhorar a sua comunicação? Existe uma teoria chamada Menard-Bion, que pega 7, 38 e 55%. Isso quer dizer que 7% de toda a sua comunicação são palavras, 38% o seu tom de voz, 55% a sua expressão. Com a expressão, um locutor consegue fazer-se animar ou desanimar. Então, quando você alinha sua expressão ao seu tom de voz, consegue ter uma comunicação poderosa. E ninguém nasce sabendo isso, pode ser treinado. Estude palavras que despertem a curiosidade das pessoas e tenha um tom de voz adequado. Você sabia que as pessoas costumam votar na política em pessoas com voz aveludada, porque elas são mais convincentes? Deu para entender o poder da boa comunicação agora? Analise o seu universo e responda: quais os pontos fortes da sua comunicação? Por que a sua voz precisa ser modulada? Treine, detecte onde está a sua força, nas palavras, nas expressões ou no seu tom de voz. Analise como você funciona e comece a agir.
Modulação da voz. A modulação é o processo de variação da altura, intensidade ou frequência da sua fala. Na modulação você precisa aprender a levantar sua voz, abaixar um pouco e até colocar peso. Essa modulação fará com que a sua fala fique interessante, a comunicação fique leve, pesada ou suave. Fala baixo faz a pessoa aumentar o nível de atenção, mas tem hora que você precisa ter uma fala forte, então é preciso saber o momento de diferenciar e modular sua voz. A modulação vocal é a chave que determina quando uma pessoa realmente poderosa está falando. O poder não vem do dinheiro e nem da influência, e sim da comunicação. O poder de convencimento, negociação e de ser ouvido está na comunicação. Já a inflexão vocal é quando você está falando em um tom e o diminui em um diálogo com outra pessoa. Por exemplo, neste momento de descida do tom de outro, é possível conseguir entrar na fala. Jamais seja um monótono, porque isso é monótono. Lembre-se que não existe uma música de uma só nota só. Para existir harmonia, precisa ter a troca de notas, e na fala é a mesma coisa. A modulação fará com que você domine uma das maiores artes que existe, a comunicação. Clareza. Se tem algo importante no universo da comunicação é ter clareza. A comunicação é quando sua fala, a sua expressão ou seu tom mata a fome do cérebro. O intestino tem fome e precisa de comida, certo? No caso do cérebro, ela precisa de clareza. Quando uma pessoa ajuda as outras a terem clareza, ela se dá bem, pois acaba com a confusão e até reduz o prejuízo. Responda o seguinte: o que você precisa aprender para modular a sua voz? Um grande erro das pessoas é que elas têm muita necessidade de aprovação e dificuldade de fala. Lembre-se que abordei este tema de bloqueios na necessidade de aprovação no início do livro, e isso só perde treinamento, gravando vídeos, gravando conteúdo. Alguma técnica pode ajudar a trazer mais clareza, mas seus conteúdos. Língua, pontos em comum com as pessoas. Use analogias. Faça comparação. Use coisas do cotidiano das pessoas. Tente explicar usando sempre 3 passos. Isso facilita a compreensão. Você já preparou que muitas pessoas simples funcionam com o número 3 na Terra? Por exemplo, próton, elétron, nêutron, passado, presente, futuro. Entenda que quando você traz clareza, resolva o problema das pessoas, ou seja, gere valor. E a sua mensagem só terá transferida para o coração da audiência se tiver clareza. Micromovimentos. Além do discurso na internet, é importante entender a comunicação presencial. Neste contexto, uma questão válida é estar atento aos micromovimentos. Sabe quando você está falando e alguém presta atenção, mas você mexe no nariz ou coça a orelha e a pessoa faz a mesma coisa? Isso é um reporte, que é uma técnica de espelhamento, ou seja, um micromovimento. Existem coisas que talvez você não perceba, mas faz toda a diferença. Por exemplo, quando uma pessoa fala que está com você e faz um sinal de joia confirmando isso, mas joga a cabeça para trás, isso se chama pêndulo e quer dizer que ela não está com você. É uma forma de rejeição. Outro exemplo, sabe quando você vai cumprimentar com um aperto de mão? Se a pessoa der a mão e você mantiver a mesma posição, significa uma relação de igualdade. Agora, se ela girar o dorso da mão dela para cima, quer dizer que ela se acha superior. A mesma coisa se você fizer isso. Um código muito interessante para você saber do micromovimento é fazer 3 perguntas que tem certeza que as respostas serão sim, e mais 3 que serão não. Isso funciona para conhecer as expressões das pessoas quando elas dizem algo positivo ou negativo. A musculatura facial é diferente do sim e do não. Muitos comunicadores usam essa técnica e entram na conversa já com perguntas que sabem a resposta, mas fazem para analisar essas características. Os micromovimentos são importantes porque entregam tudo.
Jamais se esqueçam, a forma como as pessoas se posicionam diz tudo. E quando você sabe disso, aprende a se controlar para se tornar dominante na comunicação. Para saber mais, leia O Corpo Fala, de Pierre Will Holland, A Arte de Ler Mentes, Manual da Programação Neurolinguística. Teste seu conhecimento. O que é repórter? Como aprender a interpretar os micromovimentos de uma pessoa? Seja seu próprio incentivo. Agora eu te espero no próximo capítulo, Geração de Valor, do livro Pablo Marçal, Os Códigos MID7 da Prosperidade.